Oi, pessoal! Nós vamos começar aqui na página 46. Página 46, ela é a continuação, tá? Do que nós fizemos na semana passada. Então, nós vamos continuar falando sobre a fábula. E aqui pede para reler a fábula. Releia a fábula e observe cada parte está destacada de uma cor diferente. Ó, vocês estão vendo aí que a fábula ela está dividida em três, tá? E cada uma tem uma cor. Então, o que nós vamos fazer aqui no exercício? Agora, complete as legendas escrevendo qual parte corresponde ao narrador e quais partes correspondem à fala direta do viajante que escalou a árvore e do viajante que se fingiu de morto. Então, vamos ler aqui a fábula. Os viajantes e o urso. Um dia, dois viajantes deram de cara com um urso. O primeiro se salvou escalando uma árvore, mas o outro, sabendo que não ia conseguir vencer sozinho o urso, se jogou no chão e fingiu-se de morto. O urso se aproximou dele e começou a cheirar as orelhas do homem, mas convencido de que estava morto, foi embora. O amigo começou a descer da árvore e perguntou: que o urso estava cochichando em seu ouvido? Ora, ele só me disse para pensar duas vezes antes de sair por aí viajando com gente que abandona os amigos na hora do perigo. Moral: a desgraça põe à prova a sinceridade da amizade. Para a gente pensar aqui, né, nessa fábula. Ela tem uma moral. E o que significa isso? Que a desgraça põe à prova a sinceridade da amizade. É para a gente pensar, né, que nas horas do perigo, na hora da aflição e na hora que a gente mais precisa, é que a gente sabe quem são os nossos amigos de verdade. Então, vamos agora aqui ao exercício. Aqui na parte verde, quem é que estava falando na história? Quem está contando a história? É o narrador. E aqui na parte laranja, onde ele fala o que o urso estava cochichando em seu ouvido, quem que estava falando? Era o viajante que escalou a árvore. E por último, na parte azul, sobrou o viajante que se fingia de morto, tá? Então, aqui estava bem tranquila de responder essa. Na 14, releia esse trecho e faça o que se pede. Um dia, dois viajantes deram de cara com um urso. O primeiro se salvou escalando uma árvore, mas o outro, sabendo que não ia conseguir vencer sozinho o urso, se jogou no chão e fingiu-se de morto. Circule as seguintes expressões: primeiro e o outro. Então, nós vamos ter que circular aqui nesse trecho, ó, as expressões primeiro e o outro. A quem essas palavras estão se referindo? A quem se refere o primeiro e o outro? Refere-se, ó, aos dois viajantes. Dois viajantes deram de cara com um urso. O primeiro se salvou escalando uma árvore, mas o outro, né? Então, se refere aos viajantes. Letra C. Escreva o que as expressões sublinhadas significam nesse contexto. As expressões que estão sublinhadas aqui, ó. Deram de cara e escalando. O que significa dar de cara? Significa se deparar, se encontrar inesperadamente ou se defrontar com alguém. E escalando significa subindo. Então, aqui era para vocês escreverem o significado dessas expressões. Letra D. Reescreva o trecho apresentado no quadro, substituindo as expressões sublinhadas por outras de igual sentido e fazendo as alterações necessárias. Um dia, ó, vocês vão escrever aqui, então, reescrever o texto e vão trocar as expressões deram de cara e escalando pelo que elas significam. Então, o texto vai ficar assim, ó. Um dia, dois viajantes se depararam com um urso. O primeiro
se salvou subindo em uma árvore, mas o outro, sabendo que não ia conseguir vencer sozinho o urso, se jogou no chão e fingiu-se de morto, tá? É para reescrever o texto, substituindo as expressões por expressões de igual sentido. 15. Releia este outro trecho e responda às questões. O urso se aproximou dele e começou a cheirar as orelhas do homem, mas, convencido de que estava morto, foi embora. A palavra destacada poderia ser substituída por... Que palavra que está destacada aqui no texto? Ó, dele. Então, essa palavra poderia ser substituída por do urso, do viajante que escalou a árvore ou do viajante que se fingiu de morto. Então, aqui, ó, nos fala que o viajante, ele se fingiu de morto, né? Convencido de que estava morto. Então, a correta é do viajante que se fingiu de morto. Se a gente substituir aqui nesse trecho, vai dar certo, ó. O urso se aproximou do viajante que se fingiu de morto e começou a cheirar as orelhas do homem, mas convencido de que estava morto, foi embora. Na letra B, era para reescrever o trecho do quadro, substituindo a palavra dele pela resposta à questão anterior. Então, era para fazer isso que a gente acabou de fazer. O urso se aproximou do viajante que se fingiu de morto e começou a cheirar as orelhas do homem, mas convencido de que estava morto, foi embora. Na página 48, era para reler o diálogo e fazer aquilo que está pedindo aí, ó. O amigo começou a descer da árvore e perguntou: o que o urso estava cochichando em seu ouvido? Ora, ele só me disse para pensar 2 vezes antes de sair por aí viajando com gente que abandona os amigos na hora do perigo. O que é para fazer aqui na letra A? Circule os sinais de pontuação e depois pinte-os conforme a legenda. Então, aqui nós vamos ter que circular os sinais de pontuação. Amarelo é o sinal que induz o diálogo. Qual que é o sinal que induz o diálogo? Os 2 pontos. Então, onde temos aqui 2 pontos? Olha, bem aqui, ó. 2 pontos. Então, vamos pintar de amarelo. De azul, o sinal que indica a fala de cada personagem. Qual que é o sinal que indica a fala de cada personagem? É o travessão. Nós temos 2, temos 2 personagens falando aqui, ó. Então, temos aqui um travessão e aqui outro travessão, tá? De vermelho, o sinal que indica a pergunta. Qual é o sinal que indica a pergunta? É o ponto de interrogação que está aqui, ó. E por último, nós temos aí de verde o sinal que encerra uma ideia. Qual que é o sinal que encerra uma ideia ou que encerra uma frase? É o ponto final, tá? Então, já pintamos aqui o nosso trecho. Assinale a que ou a quem a palavra ele, destacada no texto, está se referindo no diálogo apresentado, tá? A palavra ele, que está aqui, ó. Ora, ele só me disse para pensar 2 vezes. A quem essa palavra está se referindo? Ao urso, ao homem, ao viajante ou ao amigo? Ela está se referindo ao urso. Lembra lá no trecho que eles estavam conversando aqui? Ó, então, o que o urso estava cochichando no seu ouvido? Ora, ele só me disse para pensar 2 vezes. Então, está se referindo ao urso. Letra C. Sublinhe a expressão pensar 2 vezes na resposta do viajante que se fingiu de morto e explique o que ele quis dizer com isso. Olha aqui, então nós vamos sublinhar aqui a expressão pensar 2 vezes
e vamos pensar no que o viajante estava querendo dizer com isso, né? No que o viajante que se fingiu de morto quis dizer com isso. Que é aquilo que eu falei para vocês lá na moral, né? Aqui, ó. Que a desgraça põe à prova a sincera amizade. Que nós devemos pensar 2 vezes com quem nós andamos, né? Com quem nós fazemos uma viagem dessas. Devemos confiar, né? Não se deve confiar em qualquer pessoa, devemos confiar naquelas que são nossas amigas mesmo de verdade. Então, precisamos tomar muito cuidado. E na letra D, você concorda com o viajante ou discorda dele? Justifique sua resposta. Aqui é uma resposta pessoal, tá? Vocês têm que escrever aí o que vocês acham. Será que o viajante está certo? Será que ele está errado? Tá? É a opinião de vocês. No exercício 17, releia o texto 2 e pinte as partes de acordo com a seguinte orientação. Azul, o diálogo entre os personagens, e amarelo, a orientação para o ator e a montagem da cena. Então, nós vamos lá, né? Vamos fazer aqui. Os 2 viajantes e a onça. Deixa eu arrumar aqui que eu não tô conseguindo ler. 2 viajantes carregando pequenas trouxas amarradas em uma vareta seguem por uma estrada assoviando e cantando. E de repente surge uma onça à frente deles, rugindo, prestes a atacá-los. Viajante 1. E agora? O que vamos fazer? Viajante 2. Você eu não sei, mas eu vou dar no pé. O viajante 2 sai correndo e se esconde atrás de uma árvore. Viajante 1, pensando alto. Vou fingir de morto. Dizem que alguns animais respeitam os mortos. Joga-se no chão e finge-se de morto. A onça chega perto, fareja o todo e afasta-se. Depois de alguns instantes, sentindo-se em segurança, o viajante 2 reaparece. Viajante 2. Pode se levantar. A onça já foi embora. Viajante 1 levanta-se e respira aliviado. E o viajante 2 brinca com ele. E então, o que foi que a onça disse ao seu ouvido, hein? Viajante 1, juntando suas coisas para seguir viagem. Para eu não viajar mais com amigos que deixam a gente sozinho na hora do perigo. Para a plateia. É na hora do aperto que a gente conhece o verdadeiro amigo. Cai o pano e fim. Então, o que nós temos que fazer aqui? Temos que marcar de azul o diálogo dos personagens e de amarelo as orientações para o ator e a montagem da cena, tá? Então, aqui em amarelo, ó, vou marcar aqui para vocês. Vai ser todo esse trecho aqui. Que são as orientações, tá? E de azul, nós vamos marcar os diálogos, olha aí, ó, onde os viajantes estão falando, tá? Então, vai ficar assim. Depois eu vou tirar a foto direitinho para vocês conseguirem corrigir, tá bom? Vamos lá na página 50, ver o que era para fazer aqui. Observe somente o diálogo entre os personagens e faça o que se pede. Viajante 1, e agora? O que vamos fazer? Viajante 2, você eu não sei, mas eu vou dar no pé. Viajante 1, vou fingir de morto. Dizem que alguns animais respeitam os mortos. Viajante 2,
Pode se levantar, a onça já foi embora. E então, o que a onça disse ao seu ouvido, hein? Viajante 1. Para eu não viajar mais com amigos que deixam a gente sozinho na hora do perigo. O que nós vamos fazer aqui, ó? Letra A, circule na fala dos personagens as letras maiúsculas. Então, nós vamos circular aqui nas falas dos personagens as letras maiúsculas, tá? Que são aqui no início da frase ou então aqui, ó, após o ponto final, tá bom? Pinte de amarelo os sinais de pontuação. Que sinais de pontuação nós temos aqui, ó? Vamos ver. Temos aqui um ponto de interrogação, outro ponto de interrogação. Temos uma vírgula aqui, um ponto final, reticências, um ponto de exclamação, outro ponto de exclamação, outro ponto de exclamação, 2 pontos, ponto final, 2 pontos, uma vírgula, um ponto de interrogação e um ponto de exclamação. Pessoal, é muito importante quando a gente está escrevendo um texto, a gente escrever corretamente, se lembrar sempre dos sinais de pontuação, tá bom? Que sinais de pontuação você encontrou? Aí vocês vão marcar quais os sinais que tinha, ó. Tinha ponto de interrogação? Tinha. Então, marca um xizinho. Tinha reticências? Tinha, olha aqui. Ponto de exclamação? Tinha? Tinha sim, marca aqui. 2 pontos, aqui os 2 pontos. Ponto final, temos ponto final, aqui. Travessão, tinha travessão em algum lugar? Travessão geralmente ele fica aqui, ó, no comecinho da fala. Não tinha, então o travessão fica sem marcar, tá? Em dupla, leiam o diálogo com a entonação que os sinais de pontuação sugerem. Essa aqui não vai dar para fazer em dupla, de repente dá para você fazer aí em casa com a mamãe, o papai, a tia, né, o irmão, alguém que esteja aí que possa ajudar vocês. Ou se não, faz sozinho mesmo que vocês conseguem, que eu sei. E, lendo somente o diálogo, é possível entender a história? O que vocês acham? É possível entender essa história se a gente ler somente o diálogo aqui? Só por esse trechinho aqui a gente já consegue entender o que acontece na história? Sim, né? Se a gente ler aqui, a gente consegue saber tudo o que aconteceu na história. Letra F. Na fala a seguir, o trecho que poderia substituir as reticências. Vamos ver. As reticências, elas estão aqui, ó. Mas eu vou é dar no pé. Você eu não sei, mas eu vou é dar no pé. O que significa isso? Significa que ele não tem ideia ou significa que ele já sabe o que fazer? O que vocês acham? Eu acho que significa aqui, ó. Já sei o que fazer. Foi. Ele deu no pé, ele foi se esconder, não foi? Então, nós vamos marcar aqui, ó. Já sei o que fazer. E na página 51 vem uma proposta muito bacana para vocês, ó. Transforme o texto a seguir em uma história em quadrinhos. Para cada trecho, faça um desenho. No total, você terá 9 desenhos. Siga as orientações do professor sobre os quadrinhos que devem apresentar balão de fala e faça seu rascunho aqui. Depois, recorte do material de apoio à página que contém os quadrinhos e passe sua história limpo. Dê um título para ela e exponha no mural da sala. Então, pessoal, vamos prestar bastante atenção o que é para fazer aqui, tá bom? Aqui, ó, nós temos o título, que vocês deverão escrever aqui em cima. E aqui nós temos
um pequeno trechinho, né? 2 viajantes carregando pequenas trouxas amarradas em uma vareta, seguem por uma estrada assoviando e cantando. O que vocês vão fazer? Vão desenhar aqui o que está sendo falado aqui. No 2, a mesma coisa. O que está sendo falado aqui, vão desenhar aqui, tá? E assim sucessivamente até o número 9. Lá no material de apoio, vamos ter aqui uma folha para vocês passarem a historinha de vocês a limpo. Só que vocês não vão fazer isso logo no começo. Primeiro, vocês vão fazer o rascunho aqui, tá? Só vão passar pra cá a hora que vocês terminarem de fazer a história e tiver certinho, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar mensagem, tá? Que eu explico de novo, tá bom? Bons estudos para vocês, tá? E até o próximo vídeo.